Para que possamos separar alimentos potencialmente perigosos daqueles que podem ser consumidos, é necessário sentidos para identificar suas características. Este sentido é a gustação. Vamos compreender sua função neste vídeo. A sensação da gustação se dá principalmente pelas papilas gustativas, presentes na língua. No entanto, o olfato também é muito importante para a sensação da gustação. Muitas mães têm esse conhecimento fisiológico e tapam o nariz das crianças antes de dar o medicamento do gosto ruim. Outro exemplo da importância da olfação no paladar é quando estamos com alguma congestão nasal e o gosto dos alimentos fica muito reduzido. A gustação permite que o indivíduo selecione os alimentos conforme seu desejo e até mesmo necessidades metabólicas. As substâncias químicas presentes no alimento geram diferentes sensações, chamadas de sensações primárias do paladar, sendo elas o azedo, salgado, doce, amargo e umami. Podemos sentir diversos gostos diferentes, mas todos derivam da combinação destas sensações primárias. O sabor azedo é causado por ácidos, ou seja, íons hidrogênio, sendo que a intensidade do sabor azedo é proporcional ao logaritmo da concentração de íons hidrogênio. O sabor salgado é provocado por sais ionizados, principalmente relacionados ao sódio. Alguns sais provocam, além do salgado, outros sabores também. O sabor doce é induzido por diversos tipos de substâncias químicas, como açúcares, glicóis, álcools, aldeídos, ésteres, alguns aminoácidos, pequenas proteínas e sais inorgânicos. Pequenas mudanças estruturais em uma molécula podem fazer que este deixe de induzir o sabor doce e produza o amargo. Assim como o doce, o amargo é causado por diversas substâncias, sendo as mais relevantes moléculas orgânicas de cadeia longa, contendo nitrogênio e alcaloides. Entre os alcaloides mais conhecidos estão o quinino, cafeína, estricnina e nicotina. O sabor intensamente amargo geralmente faz com que a pessoa ou o animal rejeite o alimento, e isso tem um valor de sobrevivência importante, já que grande parte das toxinas presentes em plantas são alcaloides e possuem sabor amargo. Por fim, há o sabor umami, palavra que vem do japonês e significa delicioso. É o sabor dos alimentos que possuem L-glutamato, como caldo de carne, queijos e temperos. O limiar para o sabor se refere à concentração mínima de determinada substância para ser percebida pelo paladar. Para determinar o poder de uma substância e induzir um determinado sabor, é utilizado um referencial. O ácido clorídrico para o azedo, o cloreto de sódio para o salgado, o quinino para o amargo e a sacarose para o doce. Essas substâncias recebem o valor arbitrário de 1, e as demais substâncias recebem o valor em relação a este referencial. Perceba que o sabor amargo é percebido em concentrações muito baixas, o que tem papel fundamental na prevenção da intoxicação. A detecção dos sabores ocorre na língua. Olhando sua estrutura em mais detalhes, percebemos várias minúsculas projeções, que são as papilas gustativas, que irão exercer a função sensorial da gustação. Há 3 tipos principais de papilas: a circunvalada, foliada e fungiforme. Há outro tipo de papila, a filiforme, mas ela não possui função gustativa. Ela é a mais abundante e rica em queratina e tem função de tornar a língua mais áspera, dando a esta uma superfície mais abrasiva. Como podemos ver, as papilas possuem distribuição distinta ao longo da língua. As papilas circunvaladas ocupam a parte posterior da língua, formando uma estrutura em V. As papilas foliadas ocupam a região lateral da língua e as papilas fungiformes ocupam a parte anterior da língua. Importante ressaltar que há papilas gustativas em outros locais, como no palato, pilares tonsilares, epiglote e esôfago proximal. Conforme envelhecemos, vamos perdendo papilas gustativas, fazendo com que a sensibilidade gustativa decresça com a idade. Outro ponto que é importante ressaltar é a diferença entre a sensibilidade geral da língua e a sensibilidade gustativa. Veremos os nervos que conduzem os impulsos da sensibilidade gustativa mais à frente. Tanto a sensibilidade geral como a gustativa diferem nos 2 terços anteriores e no 1 terço posterior, sendo o limite entre essas porções o sulco terminal. A sensibilidade geral no 2 terços anterior é dada pelo trigêmeo e no 1 terço posterior pelo glossofaríngeo. Aqui vemos 2 cortes histológicos mostrando 2 tipos diferentes de papilas gustativas. Veja que elas apresentam diferenças morfológicas. As papilas gustativas são constituídas por células epiteliais, algumas com função de suporte, sendo por isso chamadas de células de sustentação, e outras com função sensorial, chamada de célula gustativa. Estas células vivem em constante divisão e, em média, duram cerca de 10 dias.
Aqui vemos novamente os diferentes tipos de papilas, mas em maiores detalhes. Vejo que elas possuem diferenças morfológicas consideráveis. As células gustativas possuem microvilosidades que fornecem a superfície receptora para o sabor. Elas atingem a superfície da língua por uma pequena abertura chamada de poro gustativo. As células gustativas possuem diversas fibras nervosas associadas a ela, que serão as responsáveis por conduzir a sensação da gustação. Cada uma das papilas gustativas individuais geralmente responde a um tipo de sabor, especialmente em condições que as substâncias estão em baixa concentração. Bem, como as células nas papilas gustativas são capazes de perceber os diferentes gostos? Nas microvilosidades das células gustativas, há receptores onde as moléculas do alimento se ligam. O tipo de proteína receptora determina o tipo de sabor que será percebido. As células gustativas possuem um meio intracelular negativo em relação ao meio extracelular. Com a ligação da molécula ao receptor, canais de sódio são abertos, de maneira que eles fluem para o interior celular, causando a sua despolarização. A alteração do potencial elétrico da célula gustativa é proporcional ao log da concentração da substância. Como já mencionado, os receptores variam para os diferentes sabores percebidos. Para o salgado e o azedo, os íons sódio e hidrogênio causam a abertura do canal de sódio epitelial nas membranas apicais das células gustativas. Para as sensações do sabor doce e amargo, as porções dos receptores acoplados à proteína G, que se projetam através das membranas apicais, ativam substâncias transmissoras do tipo segundo mensageiro nas células gustativas, que levam a alterações químicas intracelulares desencadeando os sinais de sabor. Os compostos do sabor doce são detectados por uma combinação de dois receptores acoplados à proteína G, o T1R2 e T1R3. O umami são detectados por receptor T1R1 e T1R3. Já o receptor para o amargo é detectado por receptores T2R, também acoplados à proteína G. Cada célula receptora do amargo expressa vários tipos de T2Rs, o que ajuda a detectar diversas substâncias amargas. Assim que uma papila gustativa é exposta a uma substância que produz sabor, os impulsos são gerados em uma frequência mais elevada, diminuindo com o tempo da exposição. Assim, a percepção do sabor é mais intensa assim que a substância interage com os receptores das células gustativas. Como já mencionado, a condução da sensibilidade gustativa se dá por diferentes nervos nos 2 terços anteriores da língua e num terço posterior. No 1 terço anterior, os impulsos são transmitidos pelo nervo corda do tímpano, ramo do facial. Na parte posterior, os impulsos são transmitidos pelo glossofaríngeo, e a parte mais posterior, incluindo base da língua e faringe, os impulsos são transmitidos pelo nervo vago. Vamos visualizar o processo melhor. Nos 2 terços anteriores, o impulso é transmitido pelo nervo corda do tímpano até o gânglio geniculado, continuando até o tronco encefálico através do nervo facial. No 1 terço posterior da língua, as papilas circunvaladas transmitem as sensações através do nervo glossofaríngeo. Os neurônios fazem sinapse no gânglio petroso e então penetram no tronco encefálico. As porções da base da língua e da faringe transmitem seus impulsos gustativos através do nervo vago, que se prolonga até o gânglio nodoso e daí penetra também no tronco encefálico. Todos esses sinais irão confluir para um núcleo localizado no bulbo, chamado núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário é um núcleo exclusivamente aferente e recebe sinais do vago, glossofaríngeo e facial. Para continuarmos o trajeto até o cérebro, vamos ver de outra figura. Vimos que todos os neurônios que carregam informação da gustação chegam ao tronco encefálico e fazem sinapse no núcleo do trato solitário, independentemente de qual nervo. Aqui veremos algumas contradições encontradas na literatura. Para muitos livros, os neurônios do núcleo do trato solitário enviam seus axônios em direção ao tálamo através das fibras solitário-talâmicas, mas de fato há uma área na ponte, chamada de área pontina da gustação, que recebe fibras oriundas do trato solitário. Desta região das fibras são redirecionadas ao núcleo ventral posteromedial, localizada no tálamo. Do tálamo, neurônios enviam seus axônios para a extremidade inferior do giro pós-central no córtex parietal, penetrando profundamente no sulco lateral e na área insular operacular. Esta área fica ligeiramente lateral e anterior à área que recebe os sinais táteis da língua, indicando que elas são estreitamente relacionadas com as sensações somatosensoriais da língua. Do trato solitário,
partem também fibras que se dirigem aos núcleos salivares superior e inferior, que irão transmitir impulsos para as glândulas salivares e controlar a salivação. Olhando o cérebro, podemos identificar uma área chamada de opérculo frontal, região do córtex gustativo. Esta área corresponde à área 43 de Brodmann. O córtex insular também está associado à gustação. A sensibilidade gustativa, além de estar relacionada ao prazer na alimentação, tem efeito importante na seleção de alimentos. Se um indivíduo passa mal ao consumir determinado tipo de alimento, ele tenderá a evitar alimentos com sabor parecido, e isso tem papel importante na sobrevivência. Esses mecanismos estão relacionados ao sistema nervoso central e não a uma adaptação do receptor. Os sentidos especiais como visão, audição, olfato, paladar e tato são fundamentais para a interação com o ambiente. Eles permitem detectar estímulos externos e responder de maneira adequada, contribuindo para a sobrevivência e o bem-estar. A percepção integrada dos sentidos ocorre por meio de conexões neurais complexas no cérebro. Áreas como o tálamo, o córtex associativo processam e integram informações sensoriais, permitindo a construção de uma experiência unificada do mundo. Os mecanismos fisiológicos envolvidos na percepção são extremamente complexos, envolvendo células especializadas, redes neurais e transmissores. A compreensão destes processos ajuda a explicar desde reações instintivas até experiências subjetivas, destacando a sofisticação do sistema nervoso.